A história começa em uma pequena cidade cercada por colinas suaves, onde o vento carregava o cheiro de flores silvestres, e lembrava que a vida podia ser simples, mesmo quando o coração enfrentava tempestades. No centro dessa cidade vivia Lisa, uma menina de apenas 9 anos, conhecida por seu sorriso tímido e sua fé, que parecia grande demais para caber em um corpo tão pequeno. Desde muito cedo ela aprendera a ver Deus nas pequenas coisas, menos no canto dos pássaros ao amanhecer nas folhas que dançavam, antes de tocar o chão, e até nos momentos de silêncio quando parecia ouvir algo que ninguém mais ouvia. Mas enquanto a Lisa enxergava o mundo com olhos de esperança, sua família enfrentava dias sombrios, e o peso disso começava a tocar sua inocência. A mãe dela, Mirella, carregava um cansaço que não vinha do corpo, mas da alma. Trabalhava o dia inteiro, e ainda assim, faltava dinheiro, faltava paz, faltava descanso. O pai, Daniel, vivia lutando contra uma doença que os médicos não conseguiam curar. Uma dor que ia e voltava, deixando-o fraco e muitas vezes incapaz de trabalhar. A casa era simples, pequena e cheia de remendos. Mas era ali que a Lisa acreditava que Deus estava presente, ouvindo cada oração sussurrada no escuro. Numa noite fria, quando o vento batia nas janelas como se trouxesse presságios, a Lisa ouviu os pais conversando baixinho, no corredor. Era uma conversa de adultos tentando não assustar uma criança, mas que mesmo assim atravessou as paredes. Eles falavam de contas atrasadas, de exames caros, de tratamentos que talvez não pudessem mais pagar. A Lisa, abraçada ao seu travesseiro, sentiu o coração apertar. Ela não entendia tudo, mas entendia o suficiente para saber que sua família precisava de algo maior do que forças humanas. Então, naquela noite, ela ajoelhou ao lado de sua cama, como sempre fazia antes de dormir. Mas dessa vez, sua oração era diferente. Ela não pediu brinquedos, não pediu amigos, não pediu nada para ela. Com voz trêmula, pediu apenas uma coisa: que Deus cuidasse da sua família, do seu pai, e desse força para sua mãe não desanimar. Era uma oração pura, pequena, mas sincera menos. E foi essa oração que começaria a mover o invisível. E enquanto a Lisa adormecia com o rosto ainda molhado de lágrimas, algo no céu parecia silenciosamente se preparar para agir. Porque a fé daquela menina não era comum. Era uma fé que Deus sempre honrava. Na manhã seguinte, a Lisa acordou com a sensação de que algo estava diferente, como se o mundo estivesse mais leve, mesmo que a casa ainda carregasse o peso das preocupações que ela ouvira na noite anterior. A mãe preparava o café em silêncio, e o pai tentava sorrir apesar da dor que o impedia de se mover rápido. A Lisa observava tudo com olhos atentos, como se buscasse sinais de que sua oração já estava sendo respondida. Ela acreditava que Deus podia agir a qualquer momento, em qualquer lugar, e seu coração infantil era incapaz de duvidar disso. Ao caminhar para a escola, a Lisa reparava nas árvores balançando, no brilho do sol entre as folhas, e no canto distante de um pássaro que parecia acompanhar seus passos. Para ela, cada pequeno detalhe era uma forma de Deus falar, lembrar e confortar. Mas naquele dia, algo realmente inesperado aconteceu. No portão da escola, uma senhora desconhecida estava sentada no banco de madeira, observando as crianças chegarem. Ela tinha cabelos grisalhos soltos e um olhar tão tranquilo que parecia ver mais do que simples olhos humanos poderiam enxergar. Quando a Lisa passou, a mulher sorriu de leve, como se já a conhecesse, e isso fez a menina parar por um instante. O sorriso não era comum. Tinha algo suave e acolhedor, quase celestial, e fez a Lisa sentir uma paz que não sabia explicar. A menina seguiu para a sala, mas durante toda a manhã ela não conseguia tirar aquela mulher da cabeça, como se aquela presença tivesse significado algo maior. E enquanto copiava exercícios no caderno, a Lisa sentiu um aperto bom no peito, como se algo estivesse sendo preparado por Deus sem que ela percebesse. Na hora do recreio, ela voltou ao portão, apenas por curiosidade. Mas a senhora já não estava mais lá, como se tivesse desaparecido tão silenciosamente quanto tinha aparecido. A Lisa voltou para casa com aquela sensação estranha, como se pequenos sinais estivessem se movendo ao seu redor. E mal sabia ela que a fé que colocara em oração na noite anterior estava sendo alinhada com algo muito maior do que poderia imaginar. Os dias seguintes pareciam comuns para qualquer pessoa, mas não para Lisa. Ela era capaz de perceber nuances que muitos ignoravam, e cada pequeno detalhe parecia carregar uma espécie de mensagem silenciosa. O pai continuava debilitado, e às vezes a dor o deixava sem forças até para sorrir. Mas a Lisa sempre se aproximava dele com ternura, acreditando que Deus estava trabalhando mesmo quando nada parecia mudar. A mãe
fazia o possível para manter a rotina, mas seu olhar cansado denunciava as noites mal dormidas e as contas que se acumulavam no caderno guardado na gaveta da cozinha. A Lisa percebia tudo, mesmo que ninguém dissesse nada, e por isso continuava orando todas as noites antes de dormir, sempre com a mesma frase: Deus, cuida da minha família. Mas algo começou a acontecer de forma tão sutil que parecia coincidência. Naquela semana, pessoas da igreja começaram a aparecer inesperadamente na casa deles. Primeiro foi Dona Clara, que trouxe uma cesta com alimentos, dizendo que sobrou de uma doação. Depois, o irmão Marcos apareceu oferecendo carona para o hospital no dia dos exames, sem saber que o carro da família havia quebrado no dia anterior. Para Lisa, aquilo não era caso. Era Deus movendo peças que ninguém via. Em uma tarde chuvosa, enquanto ela olhava pela janela, vendo as gotas deslizarem pelo vidro, a menina sentiu novamente aquela sensação estranha, como um calor leve no peito, o mesmo que sentira ao ver a senhora desconhecida na escola. Era como se uma presença suave a envolvesse trazendo consolo silencioso. A Lisa não entendia exatamente o que estava acontecendo, mas sabia que Deus estava perto, observando cada passo da sua família e preparando algo maior. E naquela noite, quando ela se deitou, murmurou uma oração mais profunda do que todas as outras, pedindo não apenas ajuda, mas também que Deus usasse sua vida de alguma forma. Enquanto o vento balançava as cortinas e a lua iluminava seu quarto, uma sensação de paz tomou conta dela, como se a resposta estivesse a caminho. E de fato estava. Mas seria muito maior do que a Lisa era capaz de imaginar. Na manhã de sábado, a Lisa acordou com o som de passos apressados na cozinha. A mãe falava ao telefone, com uma voz aflita, e o pai se apoiava na mesa, tentando disfarçar a dor que o deixava pálido. O médico havia ligado pedindo que Daniel fosse ao hospital imediatamente, pois os resultados dos últimos exames mostravam algo preocupante. A Lisa observava tudo em silêncio, com o coração apertado, mas não deixava o medo dominar. Ela segurou a mão do pai e, com um olhar cheio de inocência, transmitiu a fé que tinha para ele. A caminho do hospital, a chuva começou a cair forte, deixando a estrada escorregadia e o céu escuro. A mãe dirigia com as mãos trêmulas, enquanto tentava não demonstrar o nervosismo na frente da filha. Quando chegaram, Daniel foi levado rapidamente para avaliações. A mãe ficou na sala de espera andando de um lado para o outro, apertando um lenço que já estava molhado de lágrimas. A Lisa se sentou ao lado dela e encostou a cabeça em seu braço, oferecendo o único conforto que uma criança podia dar presença. Depois de longas horas, o médico retornou com um semblante preocupado. Explicou que a doença estava avançando mais rápido do que o esperado e que seria necessário iniciar um novo tratamento, ainda mais caro e difícil. A notícia caiu sobre a família como uma tempestade ainda mais pesada do que a que caía lá fora. A mãe começou a chorar e o pai fechou os olhos, respirando fundo para não desabar na frente da filha. Mas naquele momento, algo aconteceu com a Lisa. Ela não chorou, não se desesperou, e não deixou o medo tomar o lugar da esperança. Em vez disso, ela segurou as mãos dos pais e fechou os olhos com força. Por alguns segundos, o mundo pareceu parar enquanto ela orava em silêncio, pedindo que Deus fizesse o impossível. E quando abriu os olhos, viu novamente aquela presença suave ao seu redor, como se o céu estivesse mais perto do que nunca, naquele corredor frio. Ela não sabia como, nem quando, mas sabia que Deus não deixaria sua família sozinha. E aquela certeza mudou tudo dentro dela. Os dias seguintes ao diagnóstico foram os mais difíceis que a família já havia enfrentado. A casa, que sempre tivera um clima de aconchego, agora parecia carregada de incertezas e silêncio. O pai tentava se manter forte, mas a doença avançava como uma sombra que tirava suas forças, pouco a pouco, deixando-o mais tempo deitado do que em pé. A mãe, mesmo exausta, fazia tudo para manter a rotina funcionando. Trabalhava mais horas, dormia menos e escondia o choro no banheiro para que a Lisa não visse. Mas a menina Bia, ela sempre via e por isso continuava orando com ainda mais intensidade, acreditando que Deus estava prestes a fazer algo que transformaria aquela situação. Certa tarde, a Lisa estava sentada no pequeno quintal da casa, observando as nuvens que pareciam mais densas do que o normal. Ela gostava de olhar para o céu, porque para ela era dali que vinha toda a resposta. De repente, uma borboleta branca pousou em sua mão. Não era época de borboletas, e muito menos daquele tipo, tão rara e frágil. Ainda assim, ela ficou ali, imóvel, como se tivesse sido enviada com um propósito.
A Lisa sorriu em silêncio. Dentro dela algo se acendeu, como uma certeza que não vinha de si mesma. No mesmo momento, seu pai, que estava dentro de casa, sentiu uma leve melhora. Uma dor intensa que o acompanhava a semana simplesmente diminuiu, permitindo que ele respirasse melhor. A mãe estranhou, mas não questionou. Sentiu apenas um alívio repentino, como se alguém tivesse tirado um peso de suas costas por um instante. Quando a Lisa voltou para dentro, encontrou os pais conversando, desta vez com um brilho no olhar que ela não via havia muito tempo. Era como se uma esperança tímida estivesse tentando entrar pela porta. A menina se aproximou devagar, ainda segurando a lembrança da borboleta branca em sua mente, e sentiu novamente aquela presença suave ao seu redor. Ela sabia que Deus estava começando a agir de maneira mais visível, mas o milagre ainda estava longe de terminar. Naquela semana, algo começou a mudar dentro da casa de Alisa, como se um vento leve estivesse empurrando a escuridão para longe, mesmo que tudo ainda parecesse difícil. O pai acordou 3 dias seguidos com menos dor do que o normal, conseguindo até caminhar pelo quintal, sem precisar se apoiar nas paredes. A mãe, mesmo preocupada, sentia um ânimo que não sabia explicar, como se um fio invisível estivesse segurando seu coração para que ele não quebrasse. A Lisa observava tudo com a serenidade de quem já sabia que Deus estava em movimento, mesmo que o milagre ainda não tivesse se revelado por completo. Em uma tarde nublada, enquanto voltava da escola, a menina passou novamente pelo portão, onde vira a senhora desconhecida, dias antes. Para sua surpresa, ela estava lá, outra vez, sentada como se estivesse esperando exatamente aquele momento. A Lisa sentiu o coração acelerar. A presença daquela mulher sempre despertava nela uma paz inexplicável, como se o céu estivesse mais perto quando ela aparecia. A senhora sorriu, o mesmo sorriso suave da primeira vez, e fez um pequeno aceno com a cabeça, como se confirmasse algo que apenas a Lisa entenderia. A menina quis se aproximar, mas quando deu 2 passos, uma rajada de vento levantou poeira e folhas secas, fazendo-a fechar os olhos por um instante. Quando abriu novamente, a mulher havia desaparecido. Não havia para onde ela pudesse ter ido tão rápido. A rua estava vazia, silenciosa e sem movimento. A Lisa sentiu um arrepio leve percorrer sua pele, não de medo, mas de algo sagrado, como se tivesse acabado de testemunhar algo que não pertencia ao mundo comum. Ela voltou para casa com o coração pulsando forte, e assim que entrou, percebeu que o clima parecia diferente, como se algo estivesse prestes a acontecer. O pai estava sentado no sofá, respirando melhor. A mãe sorria pela primeira vez em semanas, e de alguma forma, a Lisa sabia que aquilo estava conectado à presença misteriosa daquela senhora. Uma presença que não era coincidência. Uma presença que parecia enviada pelo próprio céu. A noite caiu sobre a cidade como um cobertor pesado. Marina caminhava rápido pelas ruas estreitas, sentindo um arrepio que não vinha do vento. Ela sabia que algo a seguia. Algo que ela conhecia. Algo que nunca tinha desistido dela. As luzes dos postes piscavam, formando sombras vivas ao seu redor, até que ouviu o sussurro. A mesma voz que durante anos a guiou para a destruição. Você não pertence a eles. Marina parou, o coração disparado. Virou-se devagar. A rua estava vazia, mas a presença era real. Ela murmurou, quase sem voz: Eu não sou mais sua. E tentou continuar andando. Mas a sombra veio atrás. Na igreja, Rebeca orava de joelhos quando sentiu um peso forte no peito. Era como se alguém estivesse clamando por ajuda. Ela se levantou, rápido. Ela está sendo atacada agora, pensou. O pastor percebeu a agitação dela. Enquanto isso, Marina atravessou a ponte para chegar mais rápido em casa. Mas no meio do caminho, a sombra tomou forma, não humana, apenas escura e viva. Marina começou a chorar. Por que você voltou? Eu já te deixei. A resposta veio como um trovão abafado. Você abriu mão de mim, mas eu nunca abri mão de você. As sombras ao redor dela se mexiam como serpentes. Você acha que Jesus vai te aceitar depois de tudo? Depois do sangue que derramou? Marina fechou os olhos com força e disse pela primeira vez em meses: Jesus, se o Senhor me quer, me ajuda agora. As sombras recuaram por um segundo. Um pequeno segundo. E isso acendeu algo dentro dela. Ela gritou: R&D e EC. Na igreja vazia, Rebeca ergueu a cabeça de repente. Ela me chamou. Disse. O pastor pegou a Bíblia. Então vamos. Marina caiu de joelhos, tremendo, enquanto a sombra avançava novamente. Você é minha, rugiu a voz espiritual. Marina chorou. Jesus.
por favor. E antes que a sombra tocasse, uma luz apareceu. Rebeca chegou correndo. A sombra recuou como se fosse queimada. Rebeca ajoelhou perto dela. Eu estou aqui. Você não vai lutar sozinha. Marina soluçava. Ele quer me levar. Rebeca apertou sua mão. Hoje ele aprende que você não pertence mais às trevas. O pastor chegou logo atrás e declarou com firmeza: enquanto houver luz, a escuridão não prevalece. A sombra rugiu, e a batalha espiritual começou ali, naquela ponte, no meio da noite. O vento ficou mais forte, girando ao redor dos três, como se algo invisível tivesse sido despertado. A ponte parecia tremer sob os pés deles, embora nenhum carro passasse por ali naquele horário. A sombra, agora maior, movia-se como uma criatura viva, contorcendo-se com ódio diante da presença que chegava com Rebeca e o pastor. Marina não conseguia ficar de pé. Seu corpo parecia preso ao chão por um peso espiritual, que tentava puxá-la de volta para o fundo de tudo. O que já tinha sido o pastor abriu a Bíblia e ergueu a voz com autoridade. Não gritava, não fazia escândalo. Era uma autoridade calma, firme, que parecia cortar o ar. A sombra recuou, mas não fugiu. Ela circulava Marina como um predador irritado. Rebeca segurava a mão da amiga com força. Fica comigo. Respira. Deus está aqui. Marina chorava sem conseguir responder. A sombra deu um golpe violento contra o pastor. O vento explodiu para frente, como uma investida. A Bíblia quase escapou de suas mãos. Mas ele manteve firme. Você não tem mais domínio sobre ela, declarou ele, com a voz estável, mesmo sob ataque. A sombra rugiu como uma tempestade. Rebeca sentiu algo pressionar suas costas e a forçar para trás. Ela quase caiu sobre Marina, mas resistiu. Não aceito isso. Ela é livre, afirmou. A resposta da sombra veio como um sussurro cruel que passou entre elas. Ela é minha há muitos anos. Vocês chegaram tarde. Marina ouviu aquilo e seu coração apertou. Por um momento, acreditou. Por um segundo, o medo venceu. A sombra cresceu, como se aquela dúvida tivesse alimentado sua força. Rebeca viu isso e rapidamente levou a mão ao rosto de Marina. Olha para mim. Olha nos meus olhos. A menina levantou o rosto com dificuldade. Rebeca continuou. Você não pertence ao que te feriu. Você pertence a quem te ama. Marina sentiu algo estremecer dentro dela. Uma rachadura. Uma faísca. O pastor deu um passo à frente e ergueu a Bíblia novamente. A sombra se contorceu, irritada, girando em espirais rápidas. Rebeca se manteve firme ao lado de Marina. Você precisa dizer. Diga que não pertence mais às trevas. Ela orientou. Marina tentou abrir a boca. Nada saiu. A sombra apertou seu peito, como se segurasse sua voz. Rebeca percebeu, e começou a orar baixinho, sem parar. O vento mudou. A sombra hesitou. Marina aproveitou aquela brecha mínima e murmurou com a voz quebrada. Eu não sou sua. A sombra congelou. O pastor disse imediatamente. Repita. Marina respirou fundo, lutando contra o peso que a esmagava. E então declarou, com o que restava de forças, eu não pertenço às trevas. A ponte pareceu estremecer novamente. A sombra deu um grito horrível, como se aquilo a tivesse atingido diretamente. Rebeca segurou Marina com mais força. O pastor avançou mais um passo. A batalha espiritual estava apenas começando. A sombra recuou até o limite da ponte, como se tivesse sido empurrada por uma força invisível, mas ainda resistia, sua forma oscilando como fumaça viva. O pastor caminhou 2 passos à frente, firme, mesmo com o vento cortando em rajadas contra seu corpo. Rebeca permaneceu ao lado de Marina, sustentando-a enquanto ela tentava recuperar o fôlego. Marina tremia. O de frio, mas de algo que se quebrava dentro dela, como correntes antigas se partindo uma a uma. A sombra avançou de novo, mais agressiva, como um animal ferido, tentando dar seu último ataque. O pastor sentiu o impacto espiritual bater contra ele como uma onda, empurrando-o para trás. Mas não caiu. Ele abriu as escrituras novamente, e quando fez isso, a sombra se contorceu como se aquela simples ação queimasse. Rebeca levantou a cabeça e viu a reação. Ela está perdendo força, disse com um fio de voz. Marina ouviu aquilo e, pela primeira vez, acreditou que poderia vencer. Uma luz fraca começou a surgir atrás dela. Não era algo visível, como uma lâmpada. Era mais como uma presença. Um calor suave que se aproximava. Um conforto impossível de explicar. A sombra percebeu e rugiu com ódio. Você não vai ficar com ela! A voz espiritual ecoou na ponte,
fazendo o metal vibrar como se estivesse prestes a se romper. Marina levou as mãos aos ouvidos, assustada. Rebeca abraçou a amiga por cima dos ombros. Não escuta, ele só sabe gritar. O pastor ergueu a Bíblia acima da cabeça e declarou palavras que pareciam atravessar o vento. A sombra foi empurrada para trás, como se uma barreira invisível tivesse se formado entre ela e Marina. Ela tentou avançar. Tentou romper. Tentou agarrar Marina pelas pernas, mas não conseguia chegar perto. Marina olhou para a sombra e percebeu, pela primeira vez, que ela estava menor. Não era mais tão grande quanto antes. Não era mais tão poderosa quanto parecia. Era como se estivesse se desfazendo. Rebeca! Marina sussurrou. Eu estou vendo. Sim, respondeu a obreira. Você está vendo a verdade. A sombra então mudou de estratégia. Em vez de atacá-la, começou a cochichar. Palavras venenosas. Imagens do passado. Cenas de dor e culpa. Marina sentiu a respiração falhar. Era como se seu coração fosse arrancado para trás. Para tudo o que ela queria esquecer. Rebeca percebeu a mudança imediata. Não olha, gritou. Mas Marina já estava vacilando. A sombra se aproximou mais uma vez, ganhando força com cada lembrança. O pastor elevou a voz, firme, quebrando aquele ciclo espiritual. Marina respirou fundo, e então, algo dentro dela despertou. Uma coragem que ela nunca soube que tinha. Ela levantou a cabeça, com lágrimas escorrendo, mas sem desviar o olhar, e disse, com a voz mais firme que conseguira desde o início, eu já fui sua presa, mas agora eu sou filha. A sombra congelou. Rebeca sorriu e o pastor avançou mais um passo, e o vento, por um instante, parou completamente. A batalha estava prestes a mudar de lado. O silêncio que tomou a ponte parecia impossível para aquela noite. Era como se o tempo tivesse parado por alguns segundos, segurando a respiração, enquanto algo maior se aproximava. A sombra não se movia. Ficou estática, como se as palavras de Marina tivessem atingido seu núcleo mais profundo. O pastor sentiu o clima espiritual mudar. Ele não precisava dizer nada para saber que aquele era um momento decisivo. Rebeca abraçou Marina pelos ombros, ajudando-a a ficar de pé, mesmo que sua força ainda fosse pouca. A menina respirava rápido, com o coração acelerado, mas havia algo novo nela. Uma determinação que não existia poucos minutos antes. A sombra, então, começou a se contorcer novamente. Sua forma se expandia e encolhia, como se estivesse tentando recuperar o domínio perdido. Rebeca percebeu isso. Ela está tentando te alcançar de novo. Marina apertou os lábios. Dessa vez não fugiu. Não baixou os olhos. Ela apenas permaneceu firme, mesmo tremendo. O pastor começou a caminhar lentamente na direção da sombra, com a Bíblia aberta à frente. Cada passo parecia empurrar o vento para os lados. A sombra rugiu. O som ecoou por toda a ponte, fazendo pássaros que dormiam sob a estrutura voarem assustados. Marina deu um passo hesitante à frente. Rebeca tentou segurá-la. Calma, você ainda está fraca. Eu sei, respondeu Marina com a voz baixa. Mas eu preciso enfrentar. Rebeca soltou sua mão, mas permaneceu ao lado, pronta para segurá-la a qualquer instante. A sombra avançou novamente, dessa vez com mais violência. O pastor ergueu a Bíblia. Rebeca ergueu as mãos. Marina ergueu o olhar. O vento explodiu para a frente, como um impacto. A sombra tentou atravessar aquela barreira de fé, mas não conseguiu. Ela recuou, como se tivesse batido contra uma parede sólida. Marina sentiu algo subir em seu peito. Não era medo, era força. A mesma força que achou que nunca teria. A sombra, irritada, mudou de estratégia mais uma vez. Desta vez começou a rir. Um riso que arrepiava até os ossos. Você acha mesmo que isso vai adiantar? Você acha que consegue se libertar assim tão fácil? Marina fechou os olhos por um instante e lembrou da noite em que quase tirou a própria vida, da vez em que caiu em um ritual perigoso, das marcas espirituais que carregava há anos. Ela abriu os olhos novamente e disse: eu não estou tentando me libertar sozinha. O vento parou. A sombra congelou. E então, pela primeira vez, Marina falou o nome que mudaria tudo. Jesus, me ajuda. Uma luz suave começou a surgir atrás dela. Rebeca percebeu primeiro. O pastor também viu. A sombra recuou um passo inteiro. E ali, naquele instante, a luta espiritual deu uma reviravolta que nenhum deles esqueceria. A presença de Deus finalmente havia descido sobre aquela ponte. A presença que desceu sobre a ponte não era visível aos olhos naturais, mas todos sentiram. O ar mudou. O vento cessou por completo. E uma paz pesada e intensa tomou o lugar onde antes só havia medo.
A sombra começou a encolher, não por falta de força, mas porque estava diante de algo que não podia enfrentar. Marina sentiu o corpo inteiro estremecer. O de pavor, mas de um calor que percorria cada parte dela, como se alguém estivesse limpando tudo o que um dia a feriu. Rebeca começou a chorar silenciosamente. Ela sabia o que estava acontecendo. O pastor deu um passo à frente com a Bíblia levantada. Mas agora ele não estava lutando sozinho. A presença divina parecia caminhar com ele. A sombra soltou um grito, que fez o metal da ponte vibrar. Era um som de raiva, de desespero, de perda. Marina levou a mão ao peito. Eu consigo respirar, disse, surpresa. Como se anos de opressão tivessem acabado de ser arrancados. A sombra tentou se recompor. Tentou crescer de novo. Tentou avançar. Mas cada tentativa fracassava antes mesmo de alcançar Marina. Era como se uma muralha invisível protegisse a menina por todos os lados. O pastor então declarou algo que ecoou profundamente. A luz chegou, você não tem mais lugar aqui. A sombra se retorceu, agonizando. Rebeca apertou a mão de Marina. Você está sendo libertada agora. Sente? Marina assentiu, com lágrimas escorrendo sem controle. Eu pensei que nunca seria amada assim. A sombra, em seu desespero, tentou atacar diretamente o pastor. Mas quando avançou, foi arremessada para trás por uma força invisível. O impacto fez ondas de vento explodirem para os lados, mas ninguém caiu. Era como se o céu inteiro estivesse intervindo. A sombra começou a diminuir ainda mais. Não era mais uma figura gigante. Agora parecia apenas um vulto pequeno, tremendo, perdendo forma. E então, ela fez sua última tentativa. Falou diretamente ao coração de Marina. Você sabe que eu sempre estive com você. Marina enxugou as lágrimas, com a mão tremendo, e com uma voz suave, mas firme como pedra, respondeu. Mas ele sempre esteve esperando por mim. A sombra gritou. O pastor ergueu a Bíblia. Rebeca levantou as mãos. E uma luz invisível desceu com ainda mais força sobre Marina. A sombra começou a se dissolver, fragmento por fragmento, como fumaça levada pelo vento. Até que, em um último suspiro de ódio, desapareceu completamente. Sem deixar rastro. Sem deixar sombra. O silêncio voltou à ponte. E Marina, pela primeira vez em muitos anos, sentiu-se livre. O silêncio que se instalou depois da libertação era diferente de qualquer outro. Não era vazio. Era um silêncio cheio, denso, sagrado, como se o próprio céu tivesse descido para respirar junto com eles. Marina permaneceu parada no centro da ponte, sentindo o peso de algo que havia carregado por anos, finalmente se desfazer. Ela tocou o próprio peito, surpresa ao perceber como tudo estava leve, como se alguém tivesse retirado um fardo que ela já não lembrava quando começou a carregar. Rebeca se aproximou devagar, como alguém se aproxima de algo precioso. Ajoelhou-se ao lado da menina e colocou uma mão sobre suas costas. Marina não recuou. Pela primeira vez, ela permitiu um toque sem medo, e isso, por si só, já era um milagre. O pastor respirou fundo. Seu rosto estava cansado, mas havia uma alegria profunda em seus olhos. Ele sabia que uma guerra espiritual havia terminado ali, mas também sabia que outra começava, a de reconstruir o que foi quebrado. Marina ergueu o olhar para o céu. A lua parecia mais clara. As nuvens, mais suaves, como se tudo tivesse sido lavado. Ela não sabia explicar, mas dentro dela, algo havia despertado. Uma chama pequena, simples, mas impossível de apagar. Rebeca percebeu o brilho nos olhos da menina. Você tá diferente. E Marina estava não apenas libertada, transformada, como se a escuridão que sempre a acompanhou tivesse finalmente soltado suas mãos. O pastor então pediu que todos se aproximassem. Eles formaram um pequeno círculo ali mesmo, no meio da ponte. Não havia formalidade. Não havia cerimônia. Era apenas gratidão, espontânea e pura. E enquanto oravam, Marina sentiu algo que nunca havia sentido antes. Não era medo, não era angústia. Era presença. Uma presença tão real que parecia a broca lá de dentro para fora. Ela chorou. Mas diferente de antes, esse choro não era de dor. Era de libertação, de renascimento, de esperança. Quando terminaram, ninguém se moveu imediatamente. Parecia que sair daquele lugar quebraria algo do momento. Mas aos poucos, com passos lentos, começaram a caminhar de volta. Marina olhou pela última vez para o ponto onde a sombra desapareceu. Não havia mais nada ali. Nem vestígio. Nem mamea. Ah,
Somente a certeza de que um capítulo havia se encerrado para sempre. E no fundo do coração, ela sabia a partir dali sua vida nunca mais seria a mesma. A fé de Ana começou a ser vista por todos como algo inexplicável, quase desconfortável para quem não estava preparado para acreditar. Ela caminhava pela escola, com passos lentos, mas convictos, como se cada movimento fosse guiado por algo maior do que ela mesma. Os professores observavam sua mudança silenciosa, percebendo que aquela menina carregava uma paz que não combinava com a gravidade da doença que enfrentava. O diretor chegou a chomelar em sua sala para perguntar como ela estava lidando com tudo, e Ana apenas sorriu, dizendo que estava aprendendo a confiar mais do que temia. Em casa, a mãe tentava acompanhar aquela transformação, ao mesmo tempo em que lutava contra o medo diário de perder a filha. Era como se a coragem de Ana expusesse a fragilidade emocional da própria família. Certa noite, enquanto orava ao lado da cama, a menina sentiu um peso diferente no peito, não de dor, mas de propósito. Ela entendeu que sua história não estava acontecendo apenas com ela, mas por meio dela. Na manhã seguinte, ao acordar, Ana sentiu que precisava ir até o hospital novamente, mas desta vez, não para receber tratamento. Ela dizia que havia alguém lá que precisava ouvi-la. A mãe, confusa e assustada, tentou argumentar, mas a determinação nos olhos da filha era maior do que qualquer dúvida. No caminho, Ana mantinha as mãos entrelaçadas, como se segurasse algo invisível, mas extremamente real. Quando entrou no corredor do hospital, seu olhar foi atraído para o quarto, onde um menino chorava sozinho, escondendo o rosto dentro das cobertas. Ela não sabia seu nome, nem sua história, mas sabia que deveria entrar. Com passos pequenos, parou na porta e sentiu o coração acelerar. Naquele instante, a sensação de que Deus estava ali com ela tornou-se tão forte que sua respiração ficou curta. A mãe observava de longe, com lágrimas nos olhos, percebendo que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Ana deu um passo, depois outro, e finalmente cruzou a porta, levando consigo uma fé que parecia grande demais para um corpo tão pequeno. O menino levantou o rosto devagar quando percebeu a presença de Ana parada ao lado da porta, como se estivesse reunindo coragem para se aproximar. Os olhos dele estavam vermelhos, marcados por noites de medo e solidão, e seu corpo pequeno tremia como se carregasse um peso maior do que sua idade permitia. Ana não disse nada, apenas caminhou até a beira da cama e ficou ali, olhando para ele com uma serenidade que contrastava com o ambiente cheio de máquinas e cheiros de remédios. O menino apertava os lençóis com força, como se tentasse se agarrar a algo que não tinha, tentando não chorar mais, tentando parecer forte. Ela respirou fundo e fez o que sempre fazia quando não sabia o que dizer. Colocou a mão sobre o próprio coração e deixou o silêncio falar por ela. A presença de Ana trouxe uma calma estranha ao quarto, uma sensação de que, pela primeira vez, em muito tempo, alguém não estava ali por obrigação, mas porque Deus havia enviado. O menino desviou o olhar, envergonhado, e disse em voz baixa que tinha medo, mas não sabia do que. Apenas medo de tudo. Ana ouviu com atenção, absorvendo cada palavra, como se carregasse em si a missão de aliviar aquela dor invisível. Ela então fechou os olhos por alguns segundos, e quando os abriu novamente, havia uma luz diferente neles, como se estivesse recebendo uma direção que não vinha de si mesma. Sem hesitar, colocou a mão sobre o braço do menino. Um gesto simples, mas tão profundo, que fez os dois prenderem a respiração. A temperatura do quarto parecia mudar, e até o ar ficou mais leve, como se uma paz suave tivesse preenchido cada canto daquele espaço. O menino, antes tenso, soltou um suspiro longo, como se algo que o oprimia há muito tempo tivesse finalmente perdido força. As lágrimas escorreram sem que ele percebesse, mas desta vez não eram lágrimas de desespero, eram de alívio. Ana continuou ali, imóvel, apenas deixando que Deus tocasse aquele coração por meio dela, como se fosse apenas um canal, não a fonte. A mãe de Ana, observando da porta, sentiu um arrepio profundo percorrer seu corpo, percebendo que algo sobrenatural estava acontecendo diante de seus olhos. E naquele momento, ficou claro para todos que Ana não havia ido ao hospital por acaso, mas porque alguém ali precisava sentir a presença que acompanhava aquela pequena menina de fé. O menino olhou para Ana e sentiu algo que nunca havia sentido antes: esperança. Ele deixou os lençóis caírem devagar e olhou para ela com os olhos cheios de curiosidade e confiança. Ana sorriu, mas não disse nada. Apenas manteve a mão sobre o braço dele,
transmitindo segurança sem precisar de palavras. O ambiente parecia respirar com eles, como se o próprio quarto estivesse cheio de vida e luz. A mãe do menino entrou silenciosamente e percebeu a mudança imediata no filho. Ela engoliu as lágrimas, impressionada com a calma que se espalhava pelo espaço. Ana então se afastou um passo, permitindo que ele se levantasse, pequeno, mas agora forte o suficiente para encarar o que antes o amedrontava. O menino respirou fundo, sentindo o peso de anos de medo diminuindo gradualmente. Ele olhou para Ana e sussurrou um obrigado, que parecia carregar mais fé do que qualquer oração que já ouvira. Ana acenou levemente, sabendo que aquele gesto simples tinha mais poder do que qualquer palavra que pudesse dizer. O menino correu até a janela e olhou para o céu sentindo algo dentro desse despertar. A presença de Deus se fez real, forte, e ele sentiu uma paz que nunca experimentara antes. A mãe observava cada movimento, compreendendo que aquela visita não foi coincidência. Ana finalmente se virou e caminhou para a porta. Mas antes de sair, olhou para o menino e disse em pensamento: "Você nunca está sozinho." A luz do sol da manhã começou a entrar pelo vidro, iluminando o quarto e reforçando a sensação de renascimento. O menino fechou os olhos, respirou fundo e sentiu a liberdade que tanto desejava. E naquele instante, todos compreenderam que milagres acontecem quando a fé encontra ação. O menino sentou-se na cama, sentindo o coração mais leve do que jamais imaginou ser possível. Ana permanecia na porta, observando em silêncio, deixando que a presença de Deus falasse mais alto do que qualquer palavra. A mãe dele aproximou-se e segurou sua mão, sentindo a paz que emanava da filha de fé. O menino sorriu timidamente, percebendo que o medo que carregava havia sido substituído por coragem. Ana respirou fundo e começou a caminhar pelo corredor do hospital, sentindo que sua missão ainda não havia terminado. Ela sabia que outros corações precisavam ser tocados, que a fé deveria se espalhar como uma chama viva. Cada passo era firme, guiado por uma força que ia além da compreensão humana. O sol agora banhava o corredor com uma luz suave, como se abençoasse cada movimento dela. Outros pacientes olhavam para Ana, alguns curiosos, outros incrédulos, mas todos sentindo algo diferente no ar. Ela passou pelo saguão, e a enfermeira responsável pelo turno noturno parou por um instante, percebendo a serenidade incomum que emanava dela. Ana fechou os olhos por um momento, sentindo a conexão com o céu mais intensa do que nunca. Ela sabia que, mesmo sem palavras, estava cumprindo um propósito divino. Cada pessoa que cruzava seu caminho recebia um pouco dessa paz que transbordava dela. O hospital, antes silencioso e frio, agora parecia cheio de vida e esperança. E Ana continuava a caminhar, ciente de que Deus a usava para levar luz, aonde a escuridão ainda permanecia. Mesmo pequena, ela se sentia gigante diante da presença de Cristo, e a cada passo sentia que o impossível começava a se tornar possível. Ao chegar ao final do corredor, Ana sentiu uma presença ainda mais intensa, como se Deus a estivesse conduzindo diretamente para alguém que precisava. Ela virou a última esquina e encontrou uma senhora idosa, sentada sozinha em uma cadeira de rodas, com os olhos marejados e expressão cansada. A mulher olhou para Ana e, sem dizer nada, sentiu um calor profundo atravessar seu peito, algo que há muito tempo não experimentava. Ana aproximou-se e segurou suavemente a mão da senhora, transmitindo confiança e paz com aquele simples gesto. A idosa respirou fundo, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto enrugado, sentindo que finalmente não estava mais sozinha. As máquinas e os sons do hospital desapareceram momentaneamente, como se aquele momento fosse somente dela, de Ana e da presença de Deus. A mãe de Ana, observando de longe, percebeu que a fé da filha tocava não apenas corações jovens, mas também os marcados pelo tempo e pelo sofrimento. Ana inclinou-se levemente, mantendo contato visual com a senhora, e sentiu a conexão espiritual mais forte de toda a sua vida. A idosa, pela primeira vez em muitos anos, sentiu esperança verdadeira, uma certeza de que havia sido ouvida e amada. Ana permaneceu ali por alguns segundos, apenas sendo um canal da presença divina que transformava cada coração que tocava. A senhora segurou a mão da menina com força, como se quisesse absorver toda a energia que emanava dela. A luz que entrava pelas janelas parecia mais brilhante naquele momento, iluminando o rosto de ambas com um brilho suave e celestial. Ana então sorriu, sentindo que aquele ato simples tinha significado profundo, e soube que aquele era apenas o começo de uma série de milagres
que aconteceria naquele hospital. Ela levantou-se devagar, deixando a mão da senhora descansar na sua, transmitindo a mensagem silenciosa de que ela nunca estaria sozinha. A presença de Deus ali era tão real que todos que passassem pelo corredor poderiam sentir, mesmo que não soubessem explicar o que acontecia. E Ana, com passos calmos, seguiu seu caminho, ciente de que cada gesto de fé poderia transformar vidas de maneiras inimagináveis. Ana continuou caminhando pelos corredores do hospital, sentindo cada passo guiado por uma força invisível, mas intensamente real. Ela percebeu que cada paciente que cruzava seu caminho tinha uma história de dor, medo ou solidão, e que sua presença poderia ser a diferença entre desespero e esperança. No quarto seguinte, uma criança com febre alta se remexia na cama, chorando silenciosamente, exausta e assustada. Ana aproximou-se devagar, colocando a mão sobre a cama, transmitindo calma sem dizer uma única palavra. A criança olhou para ela, os olhos arregalados, e aos poucos começou a respirar mais devagar, sentindo algo dentro dela a acalmar. A mãe, sentada ao lado, não conseguia acreditar na serenidade que de repente tomou conta do quarto. Ana fechou os olhos por alguns segundos e sentiu uma conexão profunda com Deus, como se fosse apenas um instrumento de sua vontade. Ela não precisava de reconhecimento, apenas de obedecer ao chamado que sentia no coração. A criança se aninhou contra a mãe, e um sorriso tímido surgiu em seu rosto, iluminando o quarto. Ana respirou fundo e continuou seu caminho, sabendo que cada ato de fé podia ser multiplicado infinitamente pelo poder divino. O corredor estava silencioso, mas cheio de energia, cada porta guardando uma oportunidade de mudança e renascimento. Ela passou por outro quarto e percebeu um jovem rapaz, sentado sozinho, abatido pela doença e pela solidão. Sem hesitar, Ana colocou a mão sobre a cadeira dele, transmitindo conforto imediato. O rapaz ergueu os olhos, sentindo uma presença que não sabia explicar, mas que enchia seu coração de coragem. Ela sorriu levemente e continuou, sabendo que Deus estava operando milagres, através de gestos simples. Cada passo parecia abrir caminhos invisíveis para esperança e libertação em todos os que tocava. Ana percebeu que aquela noite não acabaria com apenas um milagre, mas com uma sequência de transformações que ninguém poderia prever. Ao dobrar o corredor, Ana sentiu que algo maior a chamava. Uma presença ainda mais intensa do que antes. Ela entrou em um quarto, onde um adolescente estava deitado, exausto e cabisbaixo, com os olhos fixos no teto e a esperança quase perdida. Ana aproximou-se e sentou-se ao lado da cama, sem precisar falar, transmitindo confiança apenas com sua postura. O rapaz desviou o olhar, mas sentiu algo penetrar em seu coração. Uma sensação de paz que ele não lembrava de ter sentido antes. Ela estendeu a mão, e ele hesitou por um instante antes de aceitá-la, sentindo a mão dela firme e reconfortante. O silêncio entre eles era pesado, mas de uma forma boa, permitindo que a presença de Deus falasse mais alto do que qualquer palavra. A mãe do jovem, que observava de longe, não conseguiu conter as lágrimas ao ver a transformação acontecendo diante de seus olhos. Ana respirou fundo, consciente de que não era ela quem fazia aquilo, mas Deus operando por meio dela. O adolescente finalmente se sentou na cama, respirando fundo, sentindo o medo e a angústia serem substituídos por coragem. Ana sorriu suavemente, sabendo que aquele era mais um coração que começava a entender o poder da fé. A luz do sol atravessava a janela, iluminando o quarto e deixando a atmosfera ainda mais serena e esperançosa. O jovem começou a chorar silenciosamente, mas dessa vez eram lágrimas de alívio e libertação. Ana permaneceu ao lado dele, transmitindo força e lembrando-o, mesmo sem palavras, de que nunca estava sozinho. A presença divina parecia preencher cada canto do quarto, tornando visível o invisível, tornando palpável a paz que antes parecia impossível. Ela sentiu que aquela visita seria lembrada pelo jovem como um marco, o momento em que sua fé começou a renascer. E ao se levantar, Ana sabia que ainda havia mais corações a tocar, mais milagres a acontecer naquela noite. Ana caminhou pelo último corredor, sentindo cada passo guiado pela presença de Deus que a acompanhava desde o início. Ela entrou no quarto final e encontrou uma senhora muito idosa, frágil, com os olhos cheios de tristeza acumulada por anos. Sem hesitar, Ana segurou a mão da mulher e transmitiu uma paz que nenhuma medicina poderia oferecer. A idosa respirou fundo, sentindo a opressão que carregava se dissolver lentamente. Lágrimas escorreram pelo rosto enrugado, mas eram lágrimas de alívio,
de renascimento, de esperança reencontrada. Ana permaneceu em silêncio, permitindo que a presença divina falasse através de seu gesto simples e cheio de amor. A Ana, observando a distância, sentiu um calor no coração, entendendo que sua filha havia se tornado um canal de milagres. A senhora sorriu levemente, segurando firme a mão de Ana, como se sentisse que finalmente não estava mais sozinha. O sol da manhã iluminava o quarto, refletindo na pele da menina e fazendo brilhar uma luz que parecia celestial. Ana fechou os olhos por um instante, respirou fundo e sentiu a missão completa, mas sabia que aquele era apenas o começo de uma vida dedicada a levar fé e esperança. Ela se levantou devagar, deixando a mão da senhora descansar suavemente, transmitindo que o amor de Deus permanece mesmo quando ela não está por perto. O corredor do hospital parecia diferente, mais leve, como se a presença de Deus tivesse tocado cada parede, cada coração, cada alma. Ana caminhou para a saída e, ao olhar para trás, viu todos os pacientes sentindo a paz que ela ajudara a espalhar. Ela sorriu, sabendo que cada passo daquela noite, cada gesto, cada oração silenciosa havia mudado vidas para sempre. E, enquanto saía do hospital, Ana sentiu que a fé verdadeira não conhece limites, e que milagres acontecem quando se permite que Deus guie cada ação.